Bom dia, alunos, tudo bom? Mais uma aula de gases, mas agora já estamos terminando o conteúdo de gases, mais uma aula, uns exercícios e a gente termina todo esse conteúdo que foi bem longo, né? Hoje o nosso tema é sobre a densidade dos gases e dois fenômenos que a gente estuda junto, que são difusão e efusão. Vamos lá? É óbvio que vocês sabem o que é densidade. É uma relação entre massa e volume. Então, por exemplo, para os sólidos, 4 sólidos de mesmo volume terá o mais denso, o que tiver a maior massa. A relação matemática, massa sobre volume, a gente pode ler sempre que quando o numerador aumenta, a densidade aumenta, e quando o denominador aumenta, a densidade diminui. Então, para volumes grandes e massas pequenas, temos baixa densidade. Para volumes pequenos e massas grandes, temos grandes densidades. Então, para sólidos, como dei o exemplo aí, 4 cubos de mesmo volume, o mais denso é aquele que apresenta maior massa. O mesmo a gente observa ali nos líquidos, né? Que além de ter os líquidos mais densos e menos densos, eles são imissíveis, formando várias fases, e os mais densos estão na parte de baixo da proveta. Então, para líquidos e sólidos que têm volume definido, podemos identificar rapidamente quais são os mais densos e os menos densos. Mas como vamos trabalhar com a densidade dos gases? Nós sabemos que existem gases que são menos densos do que o ar. São aqueles que usamos para encher balões que vão subir lindamente. E temos gases que são mais densos do que o ar. São aqueles que a gente enche com CO2, né? Que eles não sobem, não voam, caem no chão. Muito bem. Como vamos trabalhar com densidade, com a relação massa por volume, se os volumes dos gases variam? Lembra dos postulados da teoria cinética dos gases? Uma das primeiras características dos gases é que eles se espalham e ocupam todo o volume do recipiente que os contém. Então, o volume depende do recipiente que os contém. Como vamos trabalhar com gases para determinar a densidade? É bom ter em mente a imagem de que um gás mais denso é aquele que possui, num mesmo volume, uma quantidade de massa grande. E um gás menos denso é aquele que possui, no mesmo volume, menor massa. Mas esse estado de aglomeração, ele depende da pressão. Nós sabemos que quando a pressão aumenta, diminui o volume. Diminuindo o volume, a densidade aumenta. E nós sabemos que quando a temperatura diminui, o volume diminui. Então, a densidade aumenta. Como posso, então, trabalhar com um único gás? Se a cada temperatura e a cada pressão varia o volume, eu terei densidades diferentes? Bom, para estudar a densidade dos gases, nós vamos pedir ajuda à equação de Clapeyron, a equação de estado dos gases. Vocês conhecem essa equação muito bem. Aqui eu estou usando ela já com aquela modificação, onde a gente substitui número de mols por massa, a massa que você está estudando, dividido pela massa molar do gás, e fazendo uns pequenos ajustes. Por exemplo, vamos passar a massa molar para a primeira parcela, multiplicando. E vamos passar depois V para o outro lado, dividindo. Para quê? Para ficar com esta relação, que é a que nós estamos estudando hoje. Mexeu, mexeu, mexeu e chegou na relação
massa sobre volume igual a pressão vezes massa molar, divididos pela constante universal dos gases vezes a temperatura. Veja, se a densidade é massa sobre volume, então a densidade terá esta nossa nova forma de calcular, especialmente específica para gases. Ela leva em consideração o estado do gás. Ela leva em consideração as nossas variáveis de estado, pressão e temperatura, correto? Veja, a pressão está no numerador. Então, se a pressão aumenta, temos a compressão, certo? Ao comprimir, a densidade aumenta. E a temperatura está no denominador. Sabemos que quando a temperatura aumenta, aumenta a energia cinética das partículas. Elas se expandem, certo? Se afastam. Então, o aumento da temperatura faz aumentar o volume. Aumentando o volume, a densidade diminui. Então, temos uma equação matemática para a densidade de gases, porque para gases a gente precisa levar em consideração as variáveis de estado, tá bom? Esse cálculo é chamado de densidade absoluta dos gases. Eu estudo a densidade do gás naquele estado, correto? É essa variação que explica a formação dos ventos. Veja, o ar. O ar, se ele está lá em cima, na estratosfera, na nossa troposfera, mas na parte superior, ele vai esfriando. A temperatura vai diminuindo. E aí ele vai diminuindo de volume, certo? Conforme ele vai diminuindo de volume, a densidade aumenta. Um gás que fica mais denso, ele vai descendo para as regiões mais próximas do solo. Todo mundo sabe que o ar frio desce. Por quê? Porque ele está mais denso, o volume está diminuindo. Ao passar pela superfície da Terra, ele vai passando e vai fazendo vento. Esse vento retira o calor da superfície da Terra, não é assim? A gente não sente um frescor quando o ar passa na forma de vento? Ele vem e rouba o calor da superfície da Terra. Logo, ele se aquece. Ao se aquecer, o volume expande, certo? E o que acontece? A densidade dele diminui e os gases mais quentes sobem. Todo mundo sabe que o ar quente sobe e o ar frio desce. É uma questão de densidade, correto? E esse sobe e desce na superfície da Terra causa os ventos, graças a Deus, porque tem dia que está um calor danado e a gente precisa de um vento para retirar o calor da superfície. É a mesma explicação para o funcionamento dos balões. É ar, só que um ar aquecido, ele é menos denso do que um ar gelado. Então, você aquece o ar, todo aquele ar dentro do balão, por estar numa temperatura maior, logo vai se expandir, vai aumentar o volume, certo? Até que o balão infla. E aí a densidade é menor do que a densidade do ar que está fora do balão. Ele é menos denso, ele sobe. Tá certo? Uma outra medida também muito utilizada é a medida da densidade relativa dos gases quando estamos trabalhando com misturas. Na aula passada, nós falamos mistura de gases é a realidade. Como é que nós encontramos os gases na natureza? Na atmosfera. Então, é sempre essa mistura. Gás separado demanda muito trabalho, muita energia. Então, vamos trabalhar com misturas de gases.
Então, na atmosfera, que nós temos nitrogênio, basicamente, um pouco de oxigênio e um pouquinho dos outros gases, nós já vimos isso. Se você pega uma amostra de ar, temos várias densidades ali. Então, nós trabalhamos com densidades relativas. Já contei para vocês que o gás carbônico é um gás de estufa, ele esquenta, e o oxigênio é um ar fresco, correto? Lembra da história da marquise e da sombra da árvore? Então, nós trabalhamos sempre comparando as densidades dos gases. Essa comparação é chamada de densidade relativa dos gases. É uma medida, um número que diz quantas vezes um gás é mais denso do que o outro. É uma fração, tá? Como que calcula isso? Vamos usar a equação de Clapeyron modificada. Veja que eu usei a equação de densidade que nós tiramos lá em cima para um gás A e a mesma equação para outro gás B. Se eles estão juntos, é uma mistura, então eles estão sob a mesma pressão e a mesma temperatura, correto? Entre esses gases, as diferenças estão na massa molar, porque cada gás terá a sua massa molar, e a densidade dele. Para saber a densidade relativa, dividimos a densidade de um pela densidade do outro. Como todo o resto é constante, mesma temperatura, mesma pressão, mesma constante universal, essa relação se resume à razão entre as massas. E aí fica muito fácil de ver que quem tem a maior massa é o mais denso. Não fica fácil de ver? Nós não sabemos o conceito de densidade? Então, os gases mais densos são os de maior massa molar, desde que na mesma pressão e na mesma temperatura, certo? Estou falando de uma mistura. Então, todo mundo sabe que quando tem um incêndio, a gente deve andar próximo do solo. Por quê? A composição do ar vai ser modificada. Normalmente é nitrogênio, oxigênio e um pouquinho dos outros gases. Quando há um incêndio, a fumaça que sai da queima, ela é rica em gás carbônico, vapor d'água e muito pó, muita poeira. E esses gases que vêm da combustão, eles estão aquecidos, né? Porque a combustão ela libera energia. Vem essa mistura de gases quentes e entra em contato com a atmosfera. Nós já sabemos que os gases quentes sobem e os gases frios descem. Além disso, veja como o oxigênio e gás carbônico têm massas próximas e grandes. Logo, eles vão, estando mais frios, eles vão estar concentrados na parte inferior do ambiente em que você está. Então, aonde você vai encontrar maior quantidade de oxigênio para respirar, mesmo que venha com um pouco de gás carbônico? Na parte inferior do ambiente. A parte superior vai estar concentrando os gases quentes que vieram da combustão. Tá certo? Esse também é o motivo de estarem tratando os pacientes de COVID, deitando os pacientes de bruço. Veja, eles perceberam que o paciente deitado de costas costuma ter uma baixa concentração de oxigênio na parte mais inferior do pulmão, justo na região onde há o maior dano por causa do COVID. A parte de trás das costas. Então, a pessoa está deitada. É a parte que está mais próxima da cama, que é a parte mais danificada pela doença e é onde está tendo menor concentração de oxigênio e maior concentração de CO2. Ao virar, se redistribui e o oxigênio, então, vai nutrir a parte do pulmão que estava mais precisando de oxigênio. Certo? Esse desenho, primeiro aqui, ele mostra qual seria a distribuição dos gases num ambiente sem gravidade.
ele se distribuiria por igual. A densidade faz com que, a gravidade faz com que a densidade exista, certo? Os mais pesados vão para o fundo, os mais leves vão para cima. Bom, dentro do pulmão, veja que aqui embaixo está concentrado o gás mais denso, certo? Ao virar o paciente de bruço, essa região aqui, então, os gases mais leves que estavam aqui, nessa região, eles vão subir e vão nutrir a parte do pulmão que estava mais precisando de oxigênio, certo? Então, evita a necessidade de máscara para forçar o oxigênio e, graças a Deus, evita, inclusive, a intubação, porque o próprio organismo vai receber mais oxigênio naquela parte que estava faltando, certo? O oxigênio é menos denso, ele vai para a parte superior, que agora, que o cara está de bruço, é as costas, certinho? Existe um conceito que é usado, que é pouco discutido, pouco falado, porque ele é muito simples de entender. É quando você está trabalhando com mistura de gases e você usa o conceito de massa molar média ou massa molar aparente. Nós estamos trabalhando dentro da teoria cinética dos gases. Nós estamos trabalhando dentro da ideia de gás ideal. O que eu estou querendo dizer? São gases que não reagem entre si, não têm interações intermoleculares, têm uma energia cinética média, choques elásticos, conservação de energia, tudo aquilo que eu repito toda a aula, certo? Bom, quando você tem dois gases e mistura os gases, a gente já sabe que a pressão da mistura é a soma das pressões parciais dos gases. Nós já sabemos que o volume da mistura é a soma dos volumes dos gases. Nós já sabemos que o número de moléculas da mistura é a soma das moléculas que vem em cada gás, certo? Bom, levando isso um pouco mais adiante, cria-se a ideia, o modelo de uma massa molecular média. Ela não representa uma substância ou outra substância, ela representa a mistura. E é um conceito puramente físico-matemático. Ele não representa a substância, tá? É uma mistura e a gente trata como se fosse uma substância. Por isso é aparente, não é a substância. É um conceito puramente físico-matemático. Como que consegue esse valor? Média ponderada. Tu já sabe o que é média ponderada. A média ponderada é aquela que a gente usa para fazer nota de aluno. Primeira prova, peso 1, segunda prova, peso 2, terceira prova, não é assim que faz? Por pesos, né? Então, é esse conceito de pesos que é usado aqui. Por exemplo, o ar. O ar é uma mistura constante aí pela natureza. Então, eu posso trabalhar com o ar usando esse conceito de uma massa molar para o ar. Como? Eu vou fazer uma média ponderada entre as massas molares dos gases que compõem o ar da atmosfera. Nitrogênio. Qual é a massa molar do nitrogênio? Não é 28? Não é 28? É 28. E qual é a porcentagem, qual é o peso, qual é a importância do nitrogênio na atmosfera? Ah, ele está em 78%. Então, faça 28 vezes 78. Média ponderada, né? Qual é o outro componente que tem no ar? O oxigênio. Tá, então qual é a massa molar do oxigênio? 32. E qual é a importância do oxigênio na natureza? Ah, ele é menos importante. Ele só 21% só. Então multiplica por 21. Qual é o outro gás mais importante da mistura da atmosfera? Ah, é o argônio. Tá, então qual é a massa molar do argônio? 40. E qual é a importância do argônio na atmosfera? 1%. Sinceramente, os outros gases têm importância tão baixa que não vale a pena colocar na conta. Então, a conta é feita só com os três principais componentes do ar. Nitrogênio vezes 78%, oxigênio vezes 21%,
argônio vezes 1% e divide-se pelo peso total, 100%. Então, pode-se trabalhar com o ar como se fosse uma substância, a gente sabe que não é, usando a média da massa molar do ar, tá certo? Agora vamos aos fenômenos que eu falei para vocês no início da aula: difusão e efusão. A difusão é a capacidade que o ar tem de se espalhar. Vocês já viram esses potinhos com perfume e uns palitinhos de madeira dentro, chamados de difusores. São difusores porque as moléculas da substância cheirosa sobem por capilaridade, pelos palitinhos, e dali eles se espalham pelo ar. E se difundem e vão ocupar todos os espaços, que é da natureza dos gases. Eles vão ocupando todo o volume do recipiente que os contém. Como estava na minha sala, então minha sala inteira ficou com aquele cheirinho bom, certo? Por exemplo, agora mesmo você já deve estar sentindo o cheiro da comida sendo feita lá na cozinha. Você não precisa ir à cozinha, o cheiro vem até você, certo? Esse é o fenômeno da difusão. Os botijões de gás. Os gases de queima, de combustão dos botijões são propano e butano. Esses gases não têm cheiro. Então, o que se faz? Se coloca dentro da mistura, butano e propano, um gás bem fedido, uma mercapta, um sulfeto, qualquer um gás bem fedido. Porque se houver qualquer vazamento, a difusão do gás faz com que o cheiro se espalhe e a gente perceba que está havendo escape do gás, certo? Esses gases fedidos são esses que esse menino aí está liberando, tá? Quem estudou esse fenômeno foi Graham, lá em 1800. Ele verificou que tinham gases que se espalhavam muito rapidamente e outros nem tanto, bem mais lentamente. E pela comparação das velocidades de difusão, ele verificou que tinha a ver com a raiz quadrada da densidade, do inverso. Olha para essa conta, olha com calma. Os gases que têm maior velocidade de difusão, quais são? São os menos densos. Quais são os gases que têm menor velocidade? Mais lentos, mais arrastados. Os de maior massa, ou seja, moléculas muito pequenininhas, de massa pequenininha, são ágeis, têm altas velocidades de difusão. Moléculas maiores, com massas molares maiores, são mais lentas, têm menor energia cinética, então têm velocidades menores. Essa observação nós conhecemos como Lei de Graham e diz exatamente isso. A velocidade da difusão e da efusão, que é o próximo que eu já vou te mostrar, é inversamente proporcional à raiz quadrada de sua densidade. Ou seja, quanto menos denso for o gás, maior será a sua velocidade de difusão e efusão. Quanto mais leve, não é assim que a gente chama? E essa ideia de leveza, ela tanto pode ser dada pela densidade, como ela pode ser dada pela massa molar, tá? É uma ideia de que massa mesmo, leveza, ok? Isso explica o fenômeno que a gente vê nessa foto. Quando a válvula está fechada, eu tenho dois gases, o gás azul e o gás vermelho. Ao abrir a válvula, o que se esperava? Que os gases se misturassem entre os dois recipientes, né? Acontece que num primeiro eles vão realmente se misturar. Acontece que num primeiro momento é isso que se observa. Isso contraria toda a lógica. Calma, com o passar do tempo, eles vão entrar em equilíbrio e os dois balões vão ficar
com volumes iguais, com quantidades iguais e os gases divididos igualmente entre as duas câmaras. Mas no primeiro momento é isso que acontece. Você já sabe explicar por quê? Por que é que o balão azul esvaziou enquanto o balão vermelho encheu? A explicação é a lei de Graham. Ela diz que a velocidade de difusão do gás que está no balão azul é muito maior do que a velocidade de difusão do gás que está no balão vermelho. Então, num primeiro momento, rapidamente, o gás do balão azul vai para a câmara vermelha. E o gás da câmara vermelha, por ter uma velocidade menor, mais lento, vai demorar um pouco para partir para a câmara azul, tá certo? Volto a repetir, né? Eu repito sempre, né? Isso é num primeiro momento. Com o passar do tempo, as duas câmaras vão ficar de mesmo tamanho, volume, com quantidades iguais, porque vai dar tempo do lentinho passar para o outro lado, tá bom? A efusão é um tipo especial, específico de difusão. Ela é medida apenas quando o gás escapa por pequenos orifícios. Então, a efusão é um caso específico de difusão. É quando o gás escapa por um pequeno orifício. Por exemplo, o botijão de gás que está com vazamento na válvula. Então, ali vai ser efusão. Efusão é uma palavra que tem a ver com fuga, tá? Então, nessa figura, eu estou vendo que uma câmara cheia de hélio, com um furinho, o hélio vai fugir. Uma câmara com óxido de etileno, com um furinho também, e ele vai fugir. Acontece que o hélio escapa com uma velocidade muito maior do que o óxido de etileno. Isso é lei de Graham. Veja, a massa molar do hélio é muito menor do que a massa molar do óxido de etileno. Logo, a densidade do hélio é menor do que a densidade do óxido de etileno. Então, quem será o mais rápido na hora de fugir? O hélio tem uma velocidade de efusão bem maior do que a velocidade de efusão do óxido de etileno. Isso explica por que os balões de festa, que são feitos com hélio, esvaziam muito mais rápido do que aquele balãozinho que a gente enche com gás carbônico. Aquele dura dias e dias. O balãozinho feito de hélio, no dia seguinte já está tudo murcho. Por quê? Porque a velocidade de efusão do hélio através dos poros da bexiga é muito maior do que a velocidade de efusão do gás carbônico, que a gente enche com gás carbônico, né? Pelos furinhos, pelos poros do balão, da bexiga, tá certo? E a hematose é considerada um tipo de efusão. A hematose não é a troca gasosa ali nos brônquios, quando o oxigênio entra na corrente sanguínea para poder ser carreado pela hemoglobina e, ao mesmo tempo, o gás carbônico retirado, não é isso? A hematose, essa troca gasosa do sangue nos brônquios, é um tipo de efusão. Veja, a molécula de oxigênio e a molécula de CO2, elas não têm uma diferença muito grande de densidade nem de massa. A massa molar do oxigênio é 32 gramas por mol e a massa molar do gás carbônico é 44 gramas por mol. A diferença é muito pequena, mas é diferente. Sabemos já que o oxigênio vai ter uma velocidade de efusão, ou seja, de atravessar poros, maior do que o gás carbônico. Então, o oxigênio entra na célula e aumenta a pressão da célula. A célula tem uma membrana e ele tem uma capacidade. Ao aumentar essa pressão, expulsa-se o gás carbônico. O gás carbônico, então, ele sai por pressão oposta, certo? Quando você inspira,
você enche teu pulmão de oxigênio. 21% do que você respira é oxigênio e só uma pequena parcela de gás carbônico. Então, uma pressão maior de oxigênio força a entrada do oxigênio nas células por efusão. A célula cheia daquele gás, com uma pressão maior do que a normal, ela expulsa o gás carbônico também por efusão. Gente, hoje a aula foi bem curtinha, porque os conceitos são bem simples, bem básicos, mas eles têm que ser passados, porque eles fazem parte do nosso conhecimento. Então, eu deixo para vocês uma lista de exercícios, uma nota de aula, para você treinar um pouquinho. E na próxima aula, a gente encerra o conteúdo de gases. Toda a teoria cinética dos gases, todas as leis que acompanham essa teoria linda, tá bom? Bons estudos e até a próxima aula.